Essa é a segunda parte do vídeo. E aqui eu vou usar Apocalipse, capítulo 7, né? A partir do verso 9. Que aqui no contexto está falando sobre os 144 mil selados, que fala sobre as 12 tribos, né? Eu falei da restauração das 12 tribos, porque isso aqui é um mistério de Deus. É um mistério de Deus. Vamos ver um pouco desse mistério aqui no verso 9. Olha o que diz. Depois dessas coisas, que está explícita nos versos anteriores, né? Vi e eis grande multidão que ninguém podia contar. Quando usa essa expressão aqui, você vai ser obrigado a lembrar de uma promessa de Deus. Deus prometeu para quem isso? Para Abraão, né? Que a sua descendência seria uma grande multidão que não podia se contar, né? Seria como a areia do mar, como as estrelas do céu, não podia se contar. Então João ele diz que viu uma grande multidão que ninguém podia numerar. Aí vai dizer que de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas e com palma nas mãos. Quando fala palma nas mãos, está falando de tabernáculos, né? Está associado a essa festa. Estão preparados para o tabernáculos. Então quer dizer que o sumo sacerdote ele já saiu do Santo dos Santos e leva ele para os tabernáculos, né? Aí eles clamaram com grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Verso 11. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciões e os 24 seres viventes ante o trono se prostraram sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém, o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Verso 13. Um dos anciões tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Ele perguntou para João isso, né? Aí João disse no verso 14: respondi, meu Senhor, tu sabes. Ele respondeu: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Ou seja, olha só o que esse ser falou, né? Que esse povo ali, que estava ali, vieram da grande tribulação, né? E lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Essa expressão aqui é interessante. Eu não ia usar o que eu vou usar aqui não, mas eu tenho que usar. Eu tenho que usar Daniel capítulo 12 aqui. Eu não ia usar esse texto, mas eu tenho que usar para poder falar sobre isso que o anjo falou, né? Olha só o que vai dizer aqui no Daniel capítulo 12, né? Vai falar da grande tribulação aqui, né? Ele vai dizer aqui no comecinho que haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde que houver a nação até aquele tempo, né? Mas naquele tempo será salvo o seu povo, todo aquele que for achado escrito no livro da vida. Então Daniel disse, né? Ele falou naquele tempo. Ele não falou daquele tempo vai ser salvo. Ele disse que naquele tempo será salvo o seu povo. Mas olha o que vai dizer aqui, olha. Aqui no verso 10. Olha só o que vai falar desse tempo. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Ou seja, Daniel está falando do contexto aqui, que fala de grande tribulação, de um tempo que nunca houve, né, até aquele tempo. Tempo de tribulação, mas que nesse tempo muitos seriam purificados. Purificados aonde? Nesse tempo. Através do fogo desse tempo. Porque o fogo purifica, né? Ou seja, muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Por que provados?
São provados para serem aprovados, né? Então, ele vai dizer que serão purificados, embranquecidos e provados. Ele vai usar a expressão sábios, né? Mas os sábios entenderão. Ou seja, sábios, você se lembra de quem? Das virgens sábias, né? Elas entenderam o tempo, estavam com a lâmpada acesa, com azeite, e entraram com o noivo, né? Por quê? Porque foram purificadas, embranquecidas e provadas. Então, por isso que esse ser falou para o João, né? São estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, quando o anjo fala isso, que eles lavaram as suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro, ele está falando que foi o quê? Foi lavada, foi purificada, né? Foi embranquecida, porque eles estavam com as vestes brancas, né? Essa grande multidão. Então você vê que isso está conectado com o que Daniel falou, que nesse tempo de tribulação, o povo do Senhor, os sábios, eles seriam embranquecidos, as suas vestes seriam embranquecidas, eles seriam purificados e provados, né? Aí vai dizer no verso 15, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Aqui está falando do milênio já, né? E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Aqui já é a festa, né? A 7ª festa dos tabernáculos. Verso 16, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então você vê aqui, né, várias promessas, inclusive a do Cordeiro, né, que apacentará. Isso está lá nos profetas, né, que o Senhor ia levantar um pastor como Davi, que iria apacentar o seu povo. Então está se cumprindo essa promessa aqui também nesse texto, né? Então você vê aqui, interessante, né, irmãos? Uma grande multidão de todas as nações, tribos, povos, línguas, ou seja, são gentios. Aqui não está falando de judeus, só de judeus, porque tem judeus aqui no meio. Tem judeus, tem gentios, tem gente de todos os povos, línguas, tribos e nações. Ou seja, aqui está a casa de Judá e a casa de Efraim, restaurada nas 12 tribos, né? Aqui estão as 12 tribos, né? Diante do trono de Deus e do Cordeiro. Interessante, né? Que aqui se cumpre o que eu falei no primeiro vídeo. Aqui, o pastor, que é como Davi, está em Jerusalém com as 12 tribos, reunidas. Essa é a promessa de Deus, você vê isso nos profetas, né? Por isso que a gente tem que atentar aos profetas, porque lá tem muitas coisas preciosíssimas, né? Então aqui se cumpre a promessa feita a Abraão, né? Que é uma grande multidão que não podia se contar, que é a descendência de Abraão, que você vê que não são judeus somente aqui, mas são de todas as nações, tribos e línguas. É algo que você tem que observar, né? Porque essas coisas, irmão, desconstroem muitas teologias que a gente vê por aí, muitos ensinos dentro de igrejas, ensinos esses errados, né? Porque a doutrina dispensacionalista, ela ensina que existe diferença entre Israel e igreja, que igreja é uma coisa, Israel é outra, que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação e vai para o céu, Israel vai ficar aqui na terra, vai ser restaurada, as 12 tribos de forma literal, e Israel vai reinar no milênio com o Senhor, e a igreja não. Enfim, faz muita confusão, né? Porque entrou muita doutrina de homens no meio da doutrina verdadeira de Cristo, né? Então, essas coisas assim, a gente precisa observar bem e não cair nessas, irmão, não cair nessas. Porque está muito bem explícito na palavra essas coisas. Olha só um verso aqui em Isaías capítulo 27, verso 13. Olha só o que vai dizer. Naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria
e os que foram desterrados para o Egito, a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Então aqui fala de uma grande trombeta que vai tocar, que essa grande trombeta é a mesma trombeta que Paulo fala, a trombeta de Deus, a última trombeta que vai tocar, né? E quando essa última trombeta tocar, os que estavam dispersos, né, e perdidos pela Síria, ele cita aqui a Síria, cita aqui o Egito, só que na verdade são vários outros países, né, que estão ali, servos do Senhor, escolhidos do Senhor, que estão refugiados. Porque quando tocar essa grande trombeta aqui, os que estiverem vivos vão ser arrebatados, os que estiverem mortos vão ressuscitar. Inclusive eu vou fazer também um estudo, já tenho preparado esse estudo, sobre a ressurreição. Eu vou falar sobre a verdadeira dispensação, né, de Cristo, que é diferente dessa dispensação que a gente aprendeu aí, que ensina que é a diferença entre Israel e a igreja, né? Vamos fazer um estudo que vai quebrar completamente essa tese e você vai ver que isso é muito diferente do que ensinam por aí. Então aqui se toca uma grande trombeta, que é a última trombeta que Paulo fala, e nessa trombeta você vai ver que o Senhor vai buscar nos 4 confins da terra seus escolhidos, tanto de Judá quanto de Efraim. E vai dizer aqui, né, no final do versículo, que eles vão tornar a vir e adorar ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Isso aqui está apontando para o milênio, né? Quando o Senhor vai juntar novamente todo o seu povo em Jerusalém, certo? Como eu falei no último vídeo, qual foi a última vez que as 12 tribos estavam reunidas em Jerusalém? Isso faz milênios, né, irmãos? Milênios e milênios. Enfim. E como nós vimos, né, em Daniel capítulo 12, nós vimos ali que aquele tempo de tribulação vai branquear as vestes do povo, vai branquear, vai purificar. Isso também está em outro capítulo de Daniel. É o capítulo 11 mesmo. Capítulo 11, eu vou ler aqui 3 versozinhos aqui. Olha só que interessante, verso 33 ao 35. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, né? Isso aqui é quando o anticristo se levantar e pelejar contra os santos, né? Todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, por algum tempo, né? Que é o período de 3 anos e meio. Verso 34. Ao caírem eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Isso aqui está apontando para o período de tribulação, né? Verso 35. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos, até ao tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Então olha só, né? Aqui está falando a mesma coisa que ele disse no capítulo 12, né? Que seriam purificados, embranquecidos e provados. Isso os sábios, né? Está falando aqui no 35 que os sábios, alguns, cairão para serem provados, purificados e embranquecidos. Então isso dentro desse período de tribulação. Então você vê que esse período de tribulação vai servir para quê? Para trazer essa purificação que Deus quer. Para trazer esse aperfeiçoamento que Deus quer, né? Por quê? Nos dias de Daniel se levantou um decreto que todos adorassem a imagem que Nabucodonosor levantou. Por que Deus não impediu de acontecer isso? Não, Deus permitiu de acontecer isso, porque isso aconteceu até de propósito, né? Alguns inimigos dos servos de Deus intentaram, né, projetaram isso para que eles pudessem ser pegos naquilo dali. Só que aí se levanta a imagem e Sadraque, Mesaque e Abednego, você vê que eles não se dobraram diante da imagem, diante do decreto do rei. Você vê que eles foram levados até a fornalha de fogo
tiveram mais uma chance para recusar, mas eles rejeitaram essa chance e foram lançados dentro da fornalha. Essa fornalha de fogo, ela de certa forma representa esse tempo de tribulação, porque eles foram provados e foram o quê? Aprovados, né? Que eles passaram pela prova. Eles foram embranquecidos e purificados por aquele fogo. Então você vê que aquele fogo ali, que esses homens passaram, foi proveitoso para a vida deles. Eles foram aperfeiçoados, eles foram purificados e foram aprovados quando passaram por tal provação. Então você vê que aquilo dali foi bom para eles. Aquilo dali trouxe um aperfeiçoamento para eles. Então isso vai trazer um aperfeiçoamento para os santos, para o povo de Deus, que vai passar por esse tempo aqui, né? Que vão ser provados, vão ser aperfeiçoados. Você vê que quando Jesus Cristo ele vem nas nuvens, ele disse para a multidão, né? Quando o Filho do Homem vier nas nuvens, porventura achará fé na terra? Ou seja, ele vai vir em busca de quê? Em busca daqueles que creem, aqueles que mantiveram a fé, né? Porque está escrito em Apocalipse, né? Essa é a perseverança dos santos, aqueles que guardam o mandamento de Deus, né? E a fé em Jesus Cristo. Essa é a perseverança. Jesus disse que aquele que perseverar até o fim, esse será o quê? Salvo. Então você vê que essa perseverança, ela está relacionada a esse tempo de tribulação que vai vir para poder purificar e embranquecer as vestes daquele povo. Porque lá em Apocalipse 7, você vê uma grande multidão com vestes brancas, que foram lavadas no sangue de Jesus, com vestes brancas, porque sem vestes brancas você não pode se apresentar diante do Senhor. Então você vai ver que eles estavam com vestes brancas, né? Detalhes, vestes brancas, eles estavam em pé. Quem que está em pé? Quem está justificado. Então estavam em pé diante do Senhor com vestes brancas. E era uma grande multidão de todas as nações, ou seja, gentios, judeus, as 12 tribos restauradas diante de Deus, do trono de Deus e do Cordeiro. Ou seja, o Cordeiro estava ali, por isso que elas estavam ali. O Cordeiro, que é o sacrifício que satisfaz a Deus, o Cordeiro estava ali, o sacrifício pascual estava ali, e por isso que eles estavam ali diante de Deus, né? Com vestes brancas. E o anjo perguntou para João, olha, de onde eles vêm? João falou assim, não sei, tu sabes. Ele falou assim, esses são os que vêm da grande tribulação. Eles vieram da grande tribulação. Alguns morreram, alguns mantiveram-se vivos, mas eles vieram da grande tribulação. E eles foram o quê? Embranquecidos lá. Eles foram purificados lá. Ou seja, aquele anjo, ele está puxando essas coisas que Daniel falou aqui. Então você vê esses detalhes aqui, você conecta isso com aquilo que eu falei no primeiro vídeo, na primeira parte. Só o que eu trouxe aqui já é algo que você pode considerar. Você pode pensar, falar assim, olha, o que o irmão falou é verdade. Você vai pensar e você vai ver se isso é coerente. Para você ver se isso é coerente, você tem que ser coerente. Você não pode estar preso a nada. Nós não temos que estar preso a nada, irmãos. A única coisa que não tem que nos prender é o nosso amor por Cristo, né? Então isso aqui é algo que a gente tem que pensar. Pega esses textos aqui. Poderia usar vários outros textos, mas cada texto que eu entrar, eu vou ter que falar um pouco dele e vai estender muito. Mas olha esses textos aqui que eu trouxe aqui. Quão interessante eles são, né? Isso só mostra que a igreja tem que passar pela grande tribulação. Jesus disse no sermão profético que depois daqueles dias de tribulação, ele vem nas nuvens, né? Aí vai dar alguns sinais, a lua não dá a sua claridade, o sol escurecerá. Aí você precisa pegar também esses sinais e relacionar nos profetas. Você vai ver isso lá em Oséias 2, você vai ver isso em Isaías, muitas vezes em Isaías, outras vezes em Jeremias. E nos demais profetas você vai ver, você pega esses textos que falam sobre o sol escurecer, a lua não dar sua luz, e você vai conectando isso tudo aí, né? Lá no 6º selo de Apocalipse fala sobre a lua escurecendo,
o sol não dando a sua luz. E no sexto selo acontece sim um arrebatamento, né? A gente tem que até um dia fazer um vídeo relacionando os 7 selos e as 7 trombetas, né? Mas enfim, irmãos, é de suma importância que a igreja possa chegar nesse entendimento. A gente procura fazer esse trabalho para que a igreja possa entender que não haverá um arrebatamento antes dos 7 anos. Esse arrebatamento ele não existe. Falo isso com todo o carinho, todo o amor. Eu já acreditei dessa forma, mas eu, não só esses textos aqui, mas tantos outros textos que o Espírito Santo me deu no entendimento, fora as festas, fora as semanas que foram determinadas lá em Daniel, né? A última semana ainda vai se cumprir, estamos muito próximo dela, e algumas coisas foram determinadas dentro dessas 70 semanas de Daniel, né? E o que foi determinado dentro dessas semanas de Daniel é o fim do pecado, né? O cessar do pecado, o fim da iniquidade, né? A purificação do Santo dos Santos, né? A visão sendo cerrada. Então essas coisas aqui têm que se cumprir e se cumpre no final dessas semanas determinadas. Então a gente tem que entender que ainda falta mais uma semana e o povo de Daniel, que não é só os judeus, mas o povo de Daniel é todo o Israel do Senhor, né? Daniel, ele, na oração que ele faz em Daniel capítulo 9, você vai ver que Daniel ele vai usar uma coisinha aqui, muito interessante, né? Eu vou ler rapidamente esse versículo aqui, irmãos. Olha só o que vai falar aqui, ó. Ele está falando sobre o seu povo, fazendo uma oração a Deus em arrependimento pelo seu povo. E você vai ver que Daniel ele vai falar de nós aqui. Então, aqueles que dizem que o que está em Daniel é só para os judeus, vão ter que explicar isso daqui. Porque Daniel está fazendo uma oração de perdão pelos pecados, né? E vai falar assim, no verso 7, a ti, ó Senhor, pertence a justiça. No verso 7 do capítulo 9 de Daniel. Vai dizer assim, a ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como o de se vê. Olha só, aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, vírgula, todo o Israel, ele está falando das 12 tribos. No tempo dele estava divididas as tribos. No tempo dele, as 10 tribos já estavam como gentil nas nações, né? Então põe na tua cabeça isso. No tempo de Daniel, as 10 tribos já estavam como gentios nas demais nações, espalhadas, perdidas. Ela vai dizer assim, aos homens de Judá e moradores de Jerusalém, judeus, vírgula, todo o Israel, vírgula, quer os de perto, quem são os de perto? Judá, judeus. Quer os de longe. Quem são os de longe? Os que foram dispersos entre os povos. Ele vai dizer assim, em todas as terras, por onde os tem lançado, por causa das tuas transgressões que cometeram contra ti. Ou seja, as 10 tribos foram lançadas nas terras. Por quê? Porque eles pecaram contra o Senhor, saíram da aliança, então eles foram espalhados entre as nações. E por isso, né, o Daniel usa a expressão os de longe. Né? Ele chama os de perto, que são os judeus de Judá, e os de longe, que são as 10 tribos que foram perdidas, que viviam como gentios. E você vai ver lá em Efésios capítulo 2, no texto que Paulo está falando sobre gentios e judeus, né? Efésios 2, e você vai ver Paulo usando essa expressão. Olha só o que ele falou aqui. Efésios 2, verso 13. Paulo falando, gentios e judeus. Aqui. Apóstolo Paulo dizendo sobre os gentios e judeus. Efésios 2, verso 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, judeus. Está vendo aqui? Vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois povos, em si mesmo, criasse um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Verso 17 aqui, ó.
e vindo evangelizou paz a vós outros que estavam de longe, gentios, e paz também aos que estavam perto, judeus, né? Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Então você vê aqui que Paulo está falando de os de perto, judeus, e os de longe, gentios, que somos nós. Você pode ver aqui o título desse texto aqui, né? Os gentios e os judeus são unidos pela cruz de Cristo. E você vê que Daniel usou essa expressão, os de perto e os de longe, né? Ou seja, Davi, ele orou pelos de perto, Daniel, né? Daniel orou na oração dele de perdão pelos pecados, pelos de perto, judeus, e pelos de longe, que são as 10 tribos que viraram gentios, que somos nós, certo? Então você vê que nós estávamos na oração de Daniel. Daniel, no caso, cogitando nós como povo de Deus, certo? Então você vê aqui que Daniel fez essa oração, e depois que Daniel fez essa oração, Deus ele veio com a revelação das 70 semanas que foram determinadas sobre o seu povo, que são os de perto, judeus, e os de longe, as 10 tribos que viraram gentios. Então, irmãos, nós fazemos parte das 70 semanas que foram determinadas por Deus. Então, nós ainda passaremos pela última semana profética de Daniel. Então, atentem isso no nome de Jesus. A última semana, os 7 anos, né, que o anticristo fará uma aliança de 7 dias com muitos, que é a última semana de Daniel, essa semana também está relacionada a nós. Então, nós não podemos, irmãos, sustentar essa teologia que diz que nós vamos ser tirados antes desses 7 anos. Não podemos. Como? Né? Se durante esses 7 anos vão ser estabelecidas algumas coisas por Deus. Olha só o Daniel 9, para me acabar rapidinho aqui, Daniel 9, verso 24, aqui, ó. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Ou seja, isso daqui, essas coisas aqui que Daniel falou aqui, elas vão se cumprir quando se findar as 70 semanas determinadas por Deus. Ou seja, 69 semanas já se cumpriram, falta mais uma. Então quer dizer que a transgressão não cessou por completo. Não se deu fim dos pecados. Ainda não terminou a expiação da iniquidade. Ainda não foi estabelecida justiça eterna. Não foi. Ainda não selou a visão, a profecia, ainda não ungiu o Santo dos Santos. Ou seja, como que nós, gentios, vamos ser arrebatados sem que essas coisas tenham se cumprido? Por acaso acabou a transgressão? Por acaso acabou o pecado? Eu e você não pecamos mais? Nós pecamos. Quando Jesus falou para Pedro assim, Pedro perguntou assim, Senhor, quando que eu vou até quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Jesus falou assim, perdoe 70 vezes 7. Então você já parou para poder pensar essa expressão que Jesus disse? 70 vezes 7? Está falando de 70 semanas, né? Ele tá apontando para as 70 semanas de Daniel. Porque enquanto haver esse período de semanas, nós temos que perdoar. Porque esse período de semana é um período de misericórdia do Senhor, que é exercida em nós, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna. Ou seja, durante esse período, né, que foi determinado por Deus, das semanas proféticas, nós temos que perdoar nossos irmãos, assim como o Senhor está nos perdoando durante esse período de tempo. E quando chegar o fim desse tempo profético, que foi determinado, aí o Senhor vai trazer juízo e justo sobre as nações. Ou seja, então nós, irmãos, somos os de longe que Daniel orou, né? Daniel orou pelos de perto, judeus, e pelos de longe. Então nós temos que passar por esses 7 anos,
que é a última semana para a festa de Daniel, e nesse período, na metade desse período, né, a grande tribulação, que são 3 anos e meio, nós seremos purificados e embranquecidos. E depois desse período, nós nos reuniremos com o Senhor, né? Ali vai estar o trono de Deus, o Cordeiro, e nós, numa grande multidão de nações, que não pode se contar, estaremos ali diante do Senhor, né? E aí você vê que vamos para os tabernáculos, porque o sumo sacerdote ele já voltou. Quando Jesus Cristo volta, ele vem na figura do sumo sacerdote, voltando dos Santos dos Santos, para pegar o povo e levar para os tabernáculos. Amém, irmãos? Então não vamos estender não, vou terminar esse vídeo aqui, essa segunda parte, né? E termino aqui, que os irmãos possam acompanhar os estudos antigos que eu fiz sobre a ressurreição, que complementa essas informações aqui, né? Eu não vou fazer novamente a ressurreição, né? O estudo que eu fiz sobre a ressurreição. Eu vou deixar aquele que tá, ao meu ver, está muito bom, aquele estudo. Então que os irmãos vejam também aquele estudo, que eu vou deixar aqui no link também. E vai trazer alguns detalhes a mais sobre o que eu estou falando aqui nesse segundo vídeo aqui. Amém, irmãos? Deus abençoe os irmãos. Um grande beijo no coração.